Oi, eu sou o Eduardo. Estou no primeiro ano da faculdade estudando Ciências Políticas e Economia. Eu vim para os Estados Unidos há menos de um ano, nasci e cresci no Brasil, né? E tenho muito orgulho disso. Mas eu realmente amo este lugar e estou muito feliz de estar aqui. E muito feliz em poder ajudar, feliz em falar sobre a identidade americana. E algo que estávamos discutindo durante a preparação do evento era ter uma voz estrangeira, falando sobre o movimento de mudança ao redor do mundo, em direção ao conservadorismo. Tivemos uma grande onda nos últimos, talvez, 2 anos de pessoas, países indo para a direita, indo em direção a políticos conservadores, e por esse motivo. Convidamos Nicolas Ferreira para vir a Chicago compartilhar suas perspectivas. Então, o Nicolas ele foi o deputado mais votado em 2022 no Brasil. Ele recebeu cerca de 1,5 milhão de votos, o que é uma margem enorme para um político não numeragista no Brasil. E vale lembrar que ele tinha 26 anos quando fez isso, agora ele tem 28 anos. E usa seu carisma e sua poderosa presença nas redes sociais para trazer à tona questões que os brasileiros comuns não veriam. Com um alcance muito poderoso de cerca de 18 milhões de pessoas o seguindo e alguns vídeos chegando a 300 milhões, 150 milhões de visualizações. Isso equivale à população do Brasil e do Zessaico às vezes. Ele realmente tem uma força em trazer essas questões para pessoas que normalmente não se importariam com elas e em fazer com que as pessoas se sintam incluídas na política. Então, por favor, todos, deem uma salva de palmas para o Nicolas. Certo, então fique à vontade para se apresentar mais um pouco. Obrigado, Eduardo. Olá, pessoal. Antes de tudo, gostaria de dizer que falo sobre política todos os dias, mas em português, não em inglês. Então é difícil para mim, mas vou tentar dar o meu melhor, ok? E agradeço pelo convite. Obrigado, Eduardo. É um prazer para mim estar aqui. E em alguns minutos só quero me apresentar. Eu tenho 28 anos, sou deputado no Brasil, como o Eduardo disse. Eu vim de um bairro pobre no Brasil. Chama-se Cabana. É uma favela no Brasil. É uma realidade muito diferente da que talvez a maioria de vocês teve em suas vidas. Então, eu conheço o Brasil real. Eu conheço a pobreza. Eu sei quais são as dificuldades, quais são as dores da sociedade. E para mim é uma tarefa difícil. Representar todas as pessoas que votaram em mim. Mas eu acho que estou fazendo um ótimo trabalho no Congresso. No ano passado, eu fui o presidente da Comissão de Educação e foi uma experiência muito boa porque nós fizemos um ótimo trabalho lá e é isso. A minha vida foi, desde o começo, eu não tinha nenhum político na minha família. E quando eu era adolescente, fui para o ensino médio e depois para a universidade e pude perceber o quanto esse ambiente era doutrinado. Eu tinha pensamentos diferentes dos ideais da maioria da universidade e fui perseguido por causa das minhas ideias. Sou conservador, né? Sou casado com uma mulher linda, rezei muito. E eu tenho 2 filhos. Um tem 1 ano de idade e o outro tem 5 meses e ainda está na barriga. Então esse é o meu maior feito na vida. Então eu estou muito feliz pelo que eu fiz, pelo que estou fazendo, pelo meu país. E é isso. Sou apenas um cara jovem com muitos sonhos e quero ajudar o meu Brasil. Sim, quero dizer, muitos sonhos e você está fazendo acontecer, certo? Sim. Então, uma coisa realmente interessante que foi muito comentada hoje foi, você sabe, a primeira emenda dos Estados Unidos e a liberdade de expressão e liberdade de investigação, que também é um ponto muito forte da Universidade de Chicago. Mas, no Brasil, isso não é realmente não é uma
distinção clara de que todos são livres para falar do jeito que quiserem. E muito tem sido discutido recentemente sobre o STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, e suas restrições à mídia, restrições à fala e às redes sociais. E uma grande polêmica que tivemos foi em 2022, no auge das eleições, certo? Então, acredito que você foi multado por algo que postou no Instagram. O Bolsonaro, que estava concorrendo, ele teve seus direitos de falar no rádio revogados em alguns lugares. E, sabe, todo esse tipo de coisa estava acontecendo por todo o país. E eu queria saber como... primeiro, dê um contexto de como está a situação agora. E segundo, como podemos combater isso? Então, quando falamos sobre política, eu quero fazer um ponto. Eu concordo em discordar, ok? Porque quando falamos sobre política, talvez você pense que eu vou falar sobre o Bolsonaro porque sou conservador e vou defendê-lo, né? De todas as formas. Mas o que eu vou dizer aqui é a verdade, não o meu ponto de vista, mas é a verdade. Após as eleições de 2022, meu Instagram, meu Twitter e meu Facebook foram bloqueados ou por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e eu. Não sei por quê. Meu advogado, que está aqui, também não sabe por quê. Então, eu não tive acesso ao processo. Então... Para o processo, pagou... Sim. Então, é isso que está acontecendo. E nas eleições de 2022, tivemos uma condução muito parcial do Tribunal Eleitoral, porque eles podiam dizer tudo sobre nós. Então nos acusaram de sermos genocidas, fascistas, extremistas, transfóbicos, de tudo isso. E aí, quando dizíamos que o Lula, por exemplo, tinha relação com o Maduro, que é uma ditadura, não podíamos dizer isso. Eu não podia dizer que o Lula apoiava o aborto, por exemplo. Então, fui processado por causa disso. Acho que foi cerca de $10 mil. E, depois disso, depois das eleições de 2022, minha conta, foi devolvida para mim, mas não porque vencemos na justiça, mas porque eu fui o deputado mais votado do Brasil. E seria muito ruim para o Brasil ter seu deputado mais votado sem redes sociais. Porque quando eu digo que tenho mais de 35 milhões de seguidores nas minhas redes sociais, eu não digo isso para me engrandecer. Eu digo isso porque as redes sociais, para um político e para qualquer pessoa, são uma praça pública. Porque antes, os políticos falavam suas opiniões na praça pública. Agora nós temos as redes sociais. E para mim, as redes sociais não são apenas um escudo, mas também uma forma de atacar o que eu preciso atacar. Então, se não fosse pelos meus votos e pelas minhas redes sociais, talvez agora eu estaria na prisão e sem redes sociais. Sim. Então, quando falamos sobre liberdade de expressão, por exemplo, as redes sociais no Brasil talvez sejam a última coisa que temos para dizer o que queremos. E mesmo com o artigo 43 da nossa Constituição, que diz que temos imunidade para dizer o que quisermos, para votar como quisermos, mesmo assim, estou sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal por causa das coisas que digo no Congresso. Então, a Constituição do Brasil não está sendo respeitada. E isso é muito perigoso, não só para o Brasil, Sim. mas para o mundo. Sim, e você sabe, assim como aconteceu no Silverware, tudo é em nome da democracia e da proteção contra a desinformação e tudo isso. E como você disse, as redes sociais são a maior arma que você usa para lutar essa guerra, porque quando te permitem lutar, é claro, em condições justas. Sim. E havia um projeto de lei, aquele da regulação do Pix, regulação de transferência bancária, sobre o qual você fez um vídeo, que eu conferi hoje, já tem 330 milhões de visualizações, só no Instagram. Só para contextualizar, a população do Brasil é de cerca de 220 milhões,
Então, é um número um pouco bem grande. E você acha que essa demonstração de apoio público das pessoas indo ao Instagram, indo às suas redes sociais, no Cocora, você acha que isso realmente tem um grande impacto na legislação? E se tem, como você, qual é o seu conselho para pessoas que são políticos e querem alcançar o mesmo sucesso que você ao falar com os jovens? Sim, tem impacto, porque o governo Lula recuou nessa medida sobre o Pix. Então, valeu a pena fazer esse vídeo. E eu fui acusado, porque eu tive mais de 300 milhões de visualizações. Disseram que o Elon Musk me ajudou. Disseram que o Mark Zuckerberg estava me ajudando, né? E até o Trump me ajudando a conseguir esse tipo de visualização. Então, é uma loucura. Eu comecei com 0 seguidores. Então, todo mundo começa com 0 seguidores. Eu tive muitos vídeos que não viralizaram, mas eu só falei a verdade. Eu acho que esse é o segredo do sucesso do vídeo. E, todo mundo compartilhou esse vídeo, porque não sabia como expressar o que estava sentindo, e o vídeo traduziu isso em um vídeo, então eles só precisavam compartilhar isso. Então, eu acho que se alguém quiser fazer o mesmo, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é dizer a verdade, e não subestime isso, porque você nunca sabe onde sua voz vai chegar. Por exemplo, ontem estávamos em um jantar, e então um cara disse, eu vi um vídeo seu, eu sou do Chile. Eu fiquei tipo, como assim? Como um cara do Chile viu meu vídeo? Então, você precisa falar a verdade, porque eu sei que as mentiras se espalham muito rápido, mas a verdade tem seu poder, tem o poder. Então, eu sempre falo a verdade, mesmo que talvez eu possa acabar na prisão. E eu não estou brincando, Tem um amigo meu, ele também foi deputado, um congressista. O nome dele é Daniel Silveira. Ele está agora há 5 anos na cadeia, Eduardo. 5 anos na cadeia. E me perguntam, qual é o crime dele? Corrupção? Não. Talvez ele tenha roubado o governo. O governo? Não. Ele falou contra os ministros do Supremo Tribunal. Eu não concordo com o que ele disse, mas colocar alguém na prisão por causa do que ele disse. Esse é o Brasil, infelizmente. Então, se ele está preso há 5 anos, então eu também posso ser preso por isso. Talvez eu possa... Eles podem me matar, como tentaram fazer com o ex-presidente Bolsonaro. E quem ele tentou matá-lo era filiado a um partido socialista. Então, quero dizer, eu acho que qualquer pessoa que queira postar algo na internet precisa saber que sua voz é poderosa. Você pode compartilhar isso. Sim. Bem, em termos de eleição, em 2022, o Lula, o slogan não oficial da campanha dele era picanha e cerveja, certo? A gente vai voltar a fazer churrasco e vai voltar a aproveitar uma cerveja gelada nos finais de semana. E foi uma eleição bem apertada. Eu acho que a margem foi de cerca de 1%. 1%? Diferença de 2%. E quanto você acha que em um país como o Brasil, onde somos super voláteis, a gente cresce muito e depois decai muito, quanto você acha que essas políticas populistas, aumentar redes de proteção para moradia, criar redes de proteção para, pessoas pobres, o quanto você acha que isso compra uma eleição em termos de populismo e o quanto você acha que a gente pode combater isso com valores e com políticas verdadeiras e duradouras? Então, infelizmente, as pessoas no Brasil não votaram com a cabeça, mas com o estômago, porque o candidato disse, vocês todos vão voltar a comer carne, vocês vão tomar uma cervejinha. E as pessoas ficaram tipo, que ótimo, eu vou beber. Isso foi, então? Não.
talvez menos de 2 anos depois que ele foi solto da prisão, certo? Sim, ele foi, acho. Tipo, como tantas pessoas esquecem o que aconteceu e, sabe, tudo o que aconteceu, todo o processo que aconteceu na Lava Jato, na Operação Lava Jato, que colocou ele na cadeia e colocou um monte de políticos na cadeia, e aí ele faz essa promessa e, sabe, todo mundo esquece disso, né? Sim, porque é um processo. Existe uma promessa que eles podem cumprir. Eles vão para o governo, culpam alguém e colocam o povo na pobreza e depois dizem, você é pobre, então você precisa de mim de novo. E aí eles repetem isso. Então é isso que o Lula faz. Se você tiver curiosidade, procure. Talvez no YouTube. Discurso do Lula em 2002, 2002. E o mesmo discurso que ele faz em 2022. Então, em 20 anos, ele fez o mesmo discurso, as mesmas promessas. E adivinha? Ele nunca cumpriu isso. Então, como você faz o oposto, eu acho que é com a verdade. E abrindo os olhos das pessoas. Infelizmente, temos muitas pessoas pobres no Brasil, né? Que ainda acreditam nesse tipo de administração pública, porque é muito fácil. Por exemplo, as pessoas no Brasil querem um Estado grande que as ajude, mas veja, se o Estado educa o seu filho, se o governo te dá casa, saúde, segurança, tipo, por que você precisaria de Deus? Tipo, por que você precisaria de família? O Estado fornece tudo. Então, o governo agora é Deus. E o governo não é feito por uma figura mística, mas é feito por pessoas. São pessoas ali que resolvem melhor os seus problemas do que você. É loucura. Mas, infelizmente, os brasileiros pensam assim, que se você colocar alguém lá, ele vai resolver todos os meus problemas. Mas quando você faz isso, você tira suas responsabilidades individuais. Então, eu acho que precisamos continuar falando verdades para os brasileiros, e aí eles vão abrir os olhos e perceber que, veja agora, todas as empresas estatais. Todas as empresas estatais agora no Brasil estão estão em déficit. Elas estão tendo prejuízos. Sim, todas estão tendo prejuízos. Então, eles estão vendo as consequências dos seus votos ruins. Então, eu acho que mais pessoas também deveriam ir para a política, porque é um lugar difícil. Sim. Mas como cristão, eu acho que a luz deve brilhar não na luz, mas a luz deve brilhar na escuridão. Então, é por isso que eu também entrei na política. Sim. Eu tenho uma última pergunta antes de passarmos para as perguntas da plateia. Ok. E, novamente, também no âmbito do crescimento econômico no Brasil, certo? Desde os anos 2000 e até antes disso, todo mundo costumava dizer: agora o Brasil vai decolar, agora vamos ser um país enorme, agora vamos ser uma superpotência. E então, toda vez que algo inesperado acontece, algum problema surge e nunca nos tornamos isso. Sim. Certo? Bem, o que você acha que é o maior problema estrutural que o Brasil tem, que não permite que ele cresça e que os EUA não têm esse problema e por isso conseguem crescer? Qual você acha que é o principal motivo? Nós temos muitos impostos. Nosso governo é tão grande, tão grande, tão grande. Se você colocar a carga tributária. Carga o quê? Carga tributária. Avaliar. Ok. Se você colocar toda a legislação tributária em uma balança... Em uma mesa. Em uma balança. Em uma balança. Pesa o mesmo que um elefante. Sério. Não estou brincando. Então é muito pesado. É um Estado muito grande que te oferece tudo, mas não consegue te dar nada. Então eu acho que o que poderíamos mudar no Brasil, especialmente, é que precisamos cortar esses impostos. Mas se você fizer isso, vai cortar impostos ou vai cortar despesas? Custos. Custos.
em pessoas que são poderosas. Então é muito difícil, porque o presidente pode fazer isso, né? O Congresso também pode fazer isso. Mas se você cortar os custos, vai cortar de pessoas que são poderosas. Por exemplo, o nosso Supremo Tribunal no Brasil custa mais para os contribuintes do que o Tribunal Britânico. Família real britânica. A família B real britânica. Todo o judiciário no Brasil custa mais de 150 bilhões de reais. Então é quase... É cerca de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Sim. Então é uma loucura. As pessoas trabalham, tipo, 200, talvez mais de 200 dias em um ano só para pagar impostos. Só para pagar impostos no Brasil. Então isso é o que eu mudaria no Brasil, mas claro que é muito difícil. Claro, com certeza. Então, quem tiver perguntas pode levantar a mão. Sim. Tem um... Nos Estados Unidos nós estamos tendo essa batalha com o Black Lives Matter, ativistas trans e o pró-palestinismo e a difamação de caráter é o que mais sai da boca deles, além do corte da liberdade de expressão. Se você já abordou esses temas nas redes sociais, qual é a melhor mensagem para ajudar a divulgar a verdade sobre essas questões? Acho que para revelar a verdade sobre essas coisas, é preciso dizer a verdade. Não existe outra fórmula. Porque tudo isso é só, como posso dizer, é só um teatro, né? Porque o que essas pessoas realmente fazem pelos negros, por exemplo, elas não fazem nada. Tipo, no Brasil especialmente, nós temos uma educação terrível. A educação pública é horrível. A educação privada, ok, é muito boa, mas as escolas públicas são terríveis. Então, eles fazem alguns protestos. Vidas negras importam, mas com a educação, eles não se importam com isso. Quando você fala sobre ativismo LGBT, eles dizem, vocês vão ter direitos agora, nós vamos lutar por vocês. Mas no Brasil, por exemplo, LGBTs estão sendo roubados. Eles andam nas ruas e há celulares. Eles simplesmente tiraram. Então o que eles estão fazendo pelas pessoas LGBT? Nada. Eles só prometem e não fazem nada. Então eles só usam um crachá aqui e dizem, eu sou um ativista LGBT, porque é bom para a imagem. Mas não estão fazendo nada. Então, o que podemos fazer pelas pessoas LGBT, pelas pessoas negras ou todas as minorias, é dar mais educação, né? Oferecer mais saúde. Tudo o que você faz para o heterossexual. Para mim, nossa democracia, nossa justiça e nosso ativismo público deveriam ser cegos. Então, eu vou fazer isso não porque você é negro, ou hispânico, ou imigrante. Eu vou fazer isso porque você é um ser humano e você merece ter saúde, um bom sistema de saúde, uma boa educação, uma boa segurança. Então, quando você, por exemplo, nas universidades do Brasil, algumas universidades federais, você tem cotas. Você tem uma quantidade definida de vagas reservadas para uma certa quantidade de pessoas. Para pessoas trans. Então, 5% dos estudantes, eles têm que se encaixar nesse critério. Sim, é reservado para pessoas trans. Então, o que as pessoas trans têm de diferente de mim? Nada. Então, talvez eu seja homem. E aí, se um dia eu disser, não, eu sou mulher, então eu vou lá. Ou não. Então é loucura. Eles estão só... eles estão enganando todo mundo porque eles ganham muito dinheiro com isso. Muitas camisetas LGBT, eles vendem muito. Há muitos filmes que eles fizeram com temática LGBT. É legal ser ativista LGBT. Mas tanto faz. Você sabe? O que a gente está tirando disso? Nada, senhor. Nada. Mais alguma pergunta? Olá. Minha pergunta é sobre instituições.
eu realmente me preocupo. Não sou especialista, mas me preocupo que seja extremamente difícil, se não impossível, realmente, a fazer um país prosperar se ele não tiver instituições confiáveis. Mesmo que sejam injustas, né? Sabe? Que, elas precisam ser confiáveis. Por exemplo, que eu possa me aproximar, sabe? De um policial. E ele não vai me roubar, certo? Que ele vai me proteger. Nico, então, pela sua história agora, me parece... E eu, eu já tinha ouvido isso antes, que o Brasil tem instituições que nem sempre são confiáveis, certo? E, na verdade, na sua posição, se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria, meu Deus, como eu, sabe, enfrento esse elefante onde tudo está, contra você, se você tentar lutar contra isso, né? Como você abordaria? Em quantos anos você precisaria? O desafio de reconstruir as instituições do Brasil para torná-las, digamos, boas o suficiente para que o Brasil possa se desenvolver. Então, eu não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo isso pelos meus filhos, porque sei que vai levar muito tempo, talvez 20 ou 30 anos. Porque desde os anos 60, os socialistas no Brasil começaram a fazer uma revolução cultural e, se você quiser fazer o caminho de volta, precisa seguir o mesmo caminho, mas um caminho bom, então vai levar um tempo para fazermos isso. E as instituições do Brasil realmente perderam a confiança porque, nós não as respeitamos mais, pois elas fazem muitas. Coisas que você pensa, não é possível. É como você disse, você pede ajuda para a polícia e ela te rouba, então você está fazendo o oposto. Então, por exemplo, o nosso judiciário, eles soltam traficantes. Eles deixam traficantes soltos nas ruas? Sim. E eles colocam o Congresso, o congressista, na cadeia. Então, nosso presidente foi condenado? Condenado? Ele foi condenado, sim. Sim. Fondeado é condenado? Legal. Ele foi condenado. E colocaram o Bolsonaro? Sim, ele ficou na cadeia. E agora ele é o presidente. Então, o nosso Congresso, por exemplo, só para dar um exemplo, essa semana passada, eu estava votando para aumentar a quantidade de deputados no Brasil. São 513 deputados. E agora nós votamos, não com o meu voto, eu votei contra, para aumentar o número de congressistas. Então, qualquer instituição do Brasil está fazendo um bom trabalho. Por isso, as pessoas perderam essa confiança. Como recuperamos a confiança? Colocando pessoas boas lá. Mas as pessoas boas não querem entrar na política. Porque, por que eu vou entrar lá? É tão ruim, porque tem muita gente lá que vai me roubar, vai me pressionar, vai me colocar na prisão, talvez até destruir minha família por causa disso. Então, não vale a pena. Então, eu acho que precisamos convencer todas as pessoas não todas as pessoas, mas convencer as pessoas boas que querem entrar na política a realmente irem. Especialmente os jovens. Por quê? Eles não podem me incriminar em nada. Eu tenho mais de 100 processos judiciais. Processos. Contra eles, sim. Eu tenho mais de 100 Se adequa processos. Se adequa. Então, mas qualquer uma dessas coisas não é por corrupção. Não é porque eu matei alguém, não. É por causa do que eu digo. Esse é o meu crime. Eu digo que é o que eu quero. Então, eu acho que precisamos mudar a política no Brasil, mas principalmente a cultura. Precisamos mudar a cultura porque, se mudarmos a cultura, as pessoas vão votar melhor. E então teremos melhores representantes no Congresso e também nas outras instituições. Ótimo. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Sim? Obrigado, Nicolas. Minha pergunta está relacionada ao que você estava falando antes. Como você disse, Montpetit, você tem mais de 100 processos,
movidos contra você, e a cada passo que você dá em direção à sua missão, os ataques, as reações contrárias, vêm de todos os lados. E, recentemente, você tem 28 anos, teve recentemente 2 filhos, e minha pergunta é, qual é a sua estratégia, o que passa pela sua cabeça para lidar com toda a resistência agressiva e violenta que você enfrenta tentando consertar essa máquina enorme e quebrada que é o governo brasileiro? E que conselho você daria para os jovens que estão tentando seguir esse mesmo caminho, mas estão apreensivos com toda a resistência e todos os todos os obstáculos que são inerentes a tentar promover mudanças? Então, eu não encaro isso como uma pressão. Para mim, pressão é alguém que acorda às 5 da manhã e não sabe se vai ter um jantar. Então isso é pressão para mim. O que eu vivo, claro, é uma tarefa difícil, mas eu encaro isso como uma missão, como um propósito, porque quando decidi entrar para a política, eu orei muito, me preparei muito, para isso, e se alguém quiser seguir o mesmo caminho, eu recomendaria o mesmo. Ore, prepare-se, porque não é fácil. Então, eles não podem fazer nada comigo, porque eu vou ter medo. Eles não podem fazer nada comigo. Tipo, eles vão te colocar na prisão. Eu não me importo. Eu realmente não me importo. Porque Paulo, na Bíblia, ele escreveu assim. Ele foi quem escreveu mais livros na Bíblia. E ele estava na prisão. Então, talvez eles te matem. Eu realmente não me importo porque, claro, eu não quero perder minha vida, eu não quero estar na prisão. Seria antinatural se eu buscasse isso, mas eu sei que minha missão exige sacrifícios. E se eles me matarem, tudo o que vão fazer é me fazer encontrar meu Salvador. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Então, quando eu falo sobre isso, é porque, como cristão, eu não consigo separar eu como político e eu como cristão, porque sou uma só pessoa. Eu penso assim, precisamos cumprir nosso propósito de uma forma não apenas estratégica, mas também muito responsável. Porque o que você faz, alguém aqui já assistiu ao filme Gladiador? Certo. O Maximus, ele diz que tudo o que você faz na Terra ecoa para a eternidade. Então, o que fazemos aqui, e eu digo, talvez para muitos brasileiros que estão aqui, o que você faz agora pode mudar o futuro de milhões de pessoas. É isso que eu faço. Eu não me importo com as consequências. Eu apenas luto pelo que é certo e então Deus pode me ajudar no resto das coisas. Perfeito. Muito bem, pessoal. Vamos dar as boas-vindas calorosas ao Nicolas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado.